Continuando com o nosso estudo de análise combinatória, na aula de hoje vamos falar sobre permutações. Permutações simples, permutações com repetição e ainda permutações circulares, que é uma situação bem particular. Bom, o problema das permutações simples é o seguinte: de quantos modos podemos ordenar em fila n objetos distintos? É sempre essa situação. Existem N coisas diferentes para serem colocadas em exatamente N lugares. De quantos modos isso pode ser feito? Bom, para resolver esse problema, vamos usar simplesmente o princípio fundamental da contagem, analisando posição por posição quantas possibilidades existem para ocupar essa posição. Beleza? Muito bem, no primeiro lugar, quantas possibilidades existem? N, concorda comigo? Porque qualquer um dos N objetos pode ficar no primeiro lugar. Legal. Indo para a segunda posição, são N menos uma possibilidades, porque dos N objetos, um ficou no primeiro lugar, certo? Então, das N opções, eu tenho que tirar uma. Muito bem. Da mesma maneira que no terceiro lugar, teremos N menos duas possibilidades. Porque dos N objetos, eu tenho que tirar os dois que já ficaram nas duas primeiras posições. E assim vai. De modo que lá no último lugar, haverá uma única possibilidade, certo? E aí, pelo princípio fundamental da contagem, multiplicando tudo isso, temos o produto dos naturais de 1 até n, que por definição é o fatorial de n. Essa multiplicação é n fatorial. Portanto, chegamos a uma conclusão muito importante. O número de permutações simples de n objetos distintos, que representamos dessa forma, P de n, é igual a n fatorial. Por exemplo, de quantas maneiras 3 pessoas podem formar uma fila? Fatorial de 3. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Existem 6 maneiras para formar essa fila. Bom, imagina que os objetos são as letras A, B e C. Uma possível ordem é justamente A, B e C. A na primeira posição, B na segunda e o C na terceira. Porém, B e C podem trocar de lugar entre si, obtendo uma nova ordem, certo? Podemos ter A, C, B. Então aqui nós já temos duas permutações simples desses 3 objetos ali. Mas o total de permutações é 6, então vamos observar todas elas. Bom, aqui o A estava no primeiro lugar, certo? Agora vamos analisar o que acontece se o B ficar no primeiro lugar. Podemos ter B, A, C ou B, C, A. Ok. E por último, se o C for no primeiro lugar, podemos ter CAB ou ainda CBA. Então aqui estão as 6 permutações simples desses 3 objetos, que são as letras A, B e C. Como são só 6 permutações, a gente consegue observar cada uma delas, mas à medida em que o número de objetos aumenta, o número de permutações cresce muito, né? Então é importante a gente entender como encontrar, né, o total de permutações, beleza? Então é só fazer o fatorial de n. Bom, vamos resolver um exemplo? Olha só, na palavra calor, quais são os anagramas? Letra A, totais. Letra B, que começam e terminam por vogal. E letra C, que apresentam as vogais juntas. Problemas envolvendo anagramas são clássicos em permutações, porque o que é um anagrama?
é só uma nova ordenação para as letras. Por exemplo, um possível anagrama da palavra calor é Halok. Posso colocar o R na primeira posição, o A na segunda, depois o L, o O e por último o C. Então temos um anagrama ali. Bom, qual é o total de anagramas? Veja que são 5 letras diferentes. Portanto, trata-se de um problema de permutação simples. E como são 5 letras, é só eu calcular o fatorial de 5. Certo? São 5 coisas que vão ficar trocando de lugar entre si ali. Então, o total de permutações simples é o fatorial de 5. É o produto dos naturais de 1 até 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que resulta 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. São 120 anagramas. Muito bem. Letra B. Queremos os anagramas que começam e terminam por vogal. Olha só que interessante. Se o anagrama tem que começar e terminar por vogal, a primeira letra e a última, elas não podem permutar com as demais. Elas vão ter que ficar fixas. Então eu só vou permutar as 3 do meio. De modo que, se 3 letras vão permutar, o total de permutações simples delas é 3 fatorial, né? Muito bem. Então é 3 fatorial, só que aí pensa o seguinte, são 2 vogais, A e O. Podemos ter o A na primeira letra e o O na última, ou vice-versa. A gente pode trocar de lugar, né, o A com o O, e isso vai duplicar o número de anagramas. Então eu tenho que multiplicar isso aqui tudo por 2. Muito bem, 3 fatorial é 6, vezes 2, 12. São 12 anagramas que começam e terminam por vogal. Ok, e na letra C vamos calcular os anagramas que apresentam as vogais juntas. Bom, quando você precisa que letras fiquem juntas, você conta essas letras juntas como se fossem uma só, que vão permutar com as demais. Então, ao invés de ter 5 coisas diferentes para permutar ali, teremos 4, né? As letras A e O que contam como uma, junto com C, L e R. Então, é 4 fatorial. Só que podemos ter A e O ou O e A. Da mesma maneira que antes, as vogais podem trocar de lugar entre si, duplicando a quantidade de anagramas. Então, de novo, temos que multiplicar aqui por 2. 4 fatorial vezes 2. Fica 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48. Então, são 48 anagramas aqui na letra C. Mais um exemplo envolvendo anagramas. Quantos são os anagramas de Botafogo? Botafogo possui 8 letras. Será que é só calcular o fatorial de 8? Não. Por quê? Porque as letras não são todas diferentes nesse caso. Não trata-se de uma permutação simples. Veja que a letra O aparece 3 vezes. Bom, se existem letras iguais, quando essas letras iguais trocam de lugar entre si, isso não altera o anagrama. Porém, se as letras fossem diferentes, essa troca geraria um novo anagrama. Portanto, nesse 8 fatorial, estamos contando anagramas a mais. De forma mais precisa, estamos contando aqui cada anagrama 6 vezes. Por que 6, professor? Porque são 3 letras iguais. Se eu tenho 3 objetos, qual é o número de permutações? O número de maneiras, né, que eu tenho para colocar essas 3 coisas em 3 lugares. É 3 fatorial, que dá 6. Beleza? Então, para cada anagrama, a gente consegue 6 iguais, trocando as letras O de lugar entre si. Portanto, eu vou ter que dividir esse total 8 fatorial
por 6 fatorial, para contar cada anagrama uma vez só, beleza? Opa, 6 fatorial não, desculpa, 3 fatorial, né? 3 fatorial, cujo resultado é 6, beleza? Muito bem, então fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Você pode parar o desenvolvimento antes de chegar no 1, colocando fatorial onde você vai parar. Parei no 3 para simplificar como 3 fatorial de baixo. Beleza, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 resulta 6.720. Portanto, esse é o número de anagramas da palavra Botafogo. Bom, de maneira geral, como que calculamos permutações com repetição? Olha só, o número de permutações de n objetos, dos quais x são iguais a y são iguais a b, z são iguais a c e etc., é igual a n fatorial sobre x fatorial vezes y fatorial vezes z fatorial e assim vai. X é o número de vezes que aparece cada objeto A. Y é o número de vezes que aparece cada objeto B. Z é o número de vezes que aparece cada objeto C e assim por diante. Então você tem que dividir o fatorial do total de objetos, né? Fatorial de n, pelo fatorial do número de vezes que cada objeto que está repetindo aparece. No nosso exemplo, apenas a letra O estava repetindo e ela aparece 3 vezes. Dessa maneira, dividimos apenas pelo fatorial de 3. Mas caso tivesse ali outra letra repetindo, além de dividir por 3 fatorial, eu ia ter que dividir pelo fatorial do número de vezes que essa outra letra repetida tivesse aparecendo, beleza? Permutações com repetição é uma ferramenta muito importante e para te mostrar isso nós vamos resolver um problema bem legal que já apareceu inclusive em uma prova do Enem. A situação é a seguinte, temos essa figura, esse desenho aqui, esse quadriculado, onde nós queremos sair desse ponto A e chegar lá no ponto B. De modo que vamos andar sempre para a direita e para cima e um quadradinho por vez, tá? A pergunta é de quantos modos a gente pode fazer esse trajeto. Sair do ponto A, chegar no ponto B, então andando sempre para a direita e para cima, um quadradinho por vez. Vou te mostrar um possível caminho para você entender a ideia. Bom, posso inicialmente andar um quadradinho para a direita, depois 2 quadradinhos para cima, e aí eu tenho que andar 2 para a direita para chegar lá no B. Esse é um possível caminho. Destaquei em laranja. Vou destacar em amarelo um segundo possível caminho. Poderia ter ido primeiro para cima, depois 2 vezes para a direita, 3 vezes para a direita, pode ser, e por último, uma vez para cima. Também chego lá no B. Bom, por que é um problema de permutação com repetição? É aqui que está a sacada. Veja que na primeira representação, primeiro a gente foi para a direita, vou representar pela letra D, depois para cima, vou representar pela letra C, depois para cima de novo, na sequência para a direita 2 vezes. Muito bem, agora vamos olhar para o segundo caminho. Bom, a gente primeiro foi para cima, depois para a direita 3 vezes, D, 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 e por último teve que ir para cima. Então note o seguinte, nos 2 caminhos a gente teve que ir 3 vezes para a direita e 2 vezes para cima. Nessas 2 escritas aparece 3 vezes a letra D e 2 vezes a letra C.
De fato, eu sempre vou ter que andar 2 vezes para cima, porque o ponto B está 2 quadradinhos acima, né, do A. E vou ter que andar 3 para a direita, porque o ponto B está, de fato, 3 quadradinhos à direita do A. Então a questão é só a gente analisar qual é o número de permutações que podemos fazer de 5 objetos, onde um deles aparece 3 vezes e o outro aparece 2 vezes, certo? Porque cada permutação dessas letras vai nos fornecer um possível caminho. Tá legal? Então nós temos 5 letras, onde o D aparece 3 vezes e o C aparece 2 vezes. É um probleminha de permutação com repetição. Olha só que bacana, né? Então o total de caminhos é o número de permutações de 5 objetos, onde um deles aparece 3 vezes e o outro 2. Fazemos 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Ok. Fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Simplifica o 3 fatorial de cima com o de baixo. Sobrou 5 vezes 4, 20, dividido para 2, que dá 10. Dessa maneira, existem 10 possíveis caminhos nas condições solicitadas pelo problema para sair do ponto A e chegar lá no ponto B. Uma sorveteria oferece 3 sabores de picolé: morango, chocolate e baunilha. De quantos modos podemos comprar exatamente 5 picolés? Mais um problema muito interessante envolvendo permutação com repetição. Muitas vezes a técnica que é usada para resolver esse tipo de problema é chamada de combinação com repetição ou combinação completa, mas é basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, só que eu acho mais fácil para entender essa ideia da permutação mesmo, beleza? A princípio você pode pensar que é um simples problema de princípio fundamental da contagem, porque são 3 sabores de picolé, né? E aí eu vou comprar 5 picolés, então seria 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, o que dá 3 na quinta. Mas qual é o problema dessa solução? Bom, pensa o seguinte: podemos comprar morango, chocolate, baunilha e morango, é uma possibilidade, né? Só que se eu fizer chocolate, baunilha, morango, veja que é exatamente a mesma compra, né? Eu só troquei de lugar entre si as 2 primeiras letras. É uma permutação diferente, mas na verdade trata-se da mesma compra. Não faz diferença a ordem em que eu compro os picolés, né? O que importa é o que eu estou levando para casa. Nessas 2 situações, a gente está comprando 2 de chocolate, 2 de morango e 1 de baunilha. É exatamente a mesma compra. Então, o que a gente faz nesse 3 na quinta é considerar todas as possibilidades, onde qualquer letra pode estar em qualquer posição. Mas podemos ter permutações que representam a mesma compra, né? Não é um simples problema de princípio fundamental da contagem. Ele é exatamente o mesmo problema que eu já deixei aqui no quadro escrito para nós. Olha só, quantas são as soluções inteiras e não negativas da equação x mais y mais z igual a 5? Por que é o mesmo problema? X, Y e Z representam as quantidades de picolés de cada um dos sabores que a gente vai comprar. Então a soma dessas incógnitas tem que dar 5, porque eu sempre vou levar 5 picolés para casa. Tá legal?
E essas soluções devem ser inteiras e não negativas justamente porque trata-se de uma quantidade, né? Ou é zero, nenhum picolé daquele sabor comprado, ou é um número inteiro positivo. Beleza, então esse tipo de problema pode ter uma diferente roupagem, né? Pode ter uma historinha diferente ali, mas na essência é sempre essa situação aqui. Buscar soluções inteiras e não negativas para uma equação assim. Como que vamos resolver? Bom, vamos primeiro pensar em uma possibilidade, né? Podemos comprar um picolé de morango, 2 picolés de chocolate e 2 de baunilha. A soma tem que dar 5, né? Ok, então a gente vai pensar em representar essas quantidades por barrinhas, tá? E aí os sinais de mais serão usados para estar separando as barrinhas. Então nessa representação aqui, fica uma barrinha à esquerda, 2 barrinhas no meio e 2 barrinhas na direita. Um picolé de morango, 2 de chocolate, 2 de baunilha. Vamos pensar em mais uma possível compra para você entender a ideia. Poderia pegar nenhum picolé de morango, então não vai ter nenhuma barrinha na esquerda. Aí eu poderia pegar um só de chocolate, uma barrinha no meio e 4 de baunilha, 4 barrinhas à direita. Temos um total de 5 barrinhas, né? E os 2 sinais de mais ali. Muito bem, nenhum de morango, 1 de chocolate e 4 de baunilha. Note que uma configuração diferente, que é uma compra diferente, consiste em uma permutação desses objetos que eu tenho aqui, essas barrinhas com os sinais de mais. Então é só a gente calcular o número de permutações, né, desses 7 objetos, onde 5 deles são iguais entre si, que são as barrinhas, e 2 deles são iguais entre si, que são os sinais de mais. Então é um problema, na verdade, de permutação com repetição. Olha só que bacana. Então a gente faz 7 fatorial, certo? Dividido para 5 fatorial, vezes 2 fatorial. Quanto que dá essa conta? 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial, simplifica o 5 fatorial. Muito bem, esse 6 dá para dividir para o 2 lá de baixo, fica 3, e aí 3 vezes 7, 21. 21 compras possíveis, 21 possíveis soluções para soluções inteiras e não negativas, né, para essa equação ali, x mais y mais z igual a 5. De quantas maneiras 4 pessoas podem sentar em uma mesa circular? Qual é a característica da permutação circular? Os objetos serão dispostos de modo a formar um círculo. Inicialmente, você pode até pensar que trata-se de um problema de permutação simples, porque são 4 coisas para colocar em 4 lugares. Então, seria só fazer 4 fatorial. Mas isso está errado. Vamos entender aqui por quê, tá? Bom, vamos representar essas 4 pessoas por A, B, C e D, beleza? Então, vou desenhar aqui um círculo. E aí vamos partir do lugar de cima e andar sempre no sentido horário, beleza? Então o segundo lugar é o da direita, o terceiro é o de baixo e o quarto lugar o da esquerda. Uma possível configuração é A, B, C, D. Essa sequência, tá? Muito bem. Agora eu vou colocar aqui do lado uma segunda configuração na mesa.
que é a seguinte: o D vai no lugar de cima, o A no lugar da direita, o B embaixo e o C na esquerda. Desse modo, qual é a sequência? D, A, B, C, seguindo o mesmo padrão de antes, né? Agora eu te pergunto, será que essas duas configurações são diferentes ou na verdade é a mesma coisa? Bom, quando a gente pensa em permutação simples, são duas coisas diferentes, né? ABCD é uma ordem, DABC é outra ordem. Porém, quando a gente fala em permutação circular, veja que na verdade é exatamente a mesma coisa, porque a posição relativa entre as pessoas na mesa é a mesma. Ficou tudo igual. A única coisa que eu fiz foi pegar cada pessoa e passar um lugar para frente. Elas estão girando ali na mesa, mas a posição relativa entre elas é a mesma. Assim como eu poderia ter mais duas configurações ali que são a mesma. Olha só. Se cada pessoa andar um lugar para frente, fica o C em cima, o D na direita, o A embaixo e o B na esquerda, certo? Então aqui a ordem é CD, AB. E podemos ter ainda o B lá no lugar de cima, o C na direita, o D embaixo e o A na esquerda. Aqui a ordem é BCDA. E aí são essas quatro possibilidades, porque se eu repetir o procedimento, se todo mundo passar um lugar para frente de novo, vai voltar na configuração original, A em cima, B na direita, C embaixo e D na esquerda. Tá legal? Ou seja, quando a gente pega o 4 fatorial, quando a gente pensa em permutações simples, o que nós estamos fazendo é contar 4 vezes cada uma dessas configurações aqui, né? Então, o que a gente precisa fazer para resolver o problema é dividir o 4 fatorial para 4. Ok? Bom, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 4. Simplificando esse 4 de cima com o de baixo, ficou 3 vezes 2 vezes 1. É o produto dos naturais de 1 até 3, que é o 3 fatorial. Então eu posso representar isso aqui por 3 fatorial. Então olha só que interessante. Para calcular o número de permutações circulares de 4 objetos, o que a gente fez foi, na verdade, o fatorial de 3, né? Então essa é a fórmula para as permutações circulares. Você faz n menos 1 fatorial, tá? Nesse problema o n era 4, né? Então fica 3 fatorial, que é 6. Ou seja, existem 6 maneiras de colocar essas 4 pessoas ali na mesa.